vídeo de hoje eu queria falar sobre obsessão, mas antes de tudo, perdão pelo meu cabelo, preciso cortar. A obsessão que eu queria comentar hoje, eu parei para refletir essa semana depois de assistir um cara que eu gosto muito aqui no YouTube, um maluco que aos seus 27 anos já atingiu muito do que muita gente na vida nunca vai chegar nem perto. O cara é super mega bem sucedido em N áreas da vida, não só financeiramente falando. E recentemente ele postou um vídeo falando sobre isso, sobre como você ter obsessão e ser obsessivo por aquilo que você quer alcançar é a diferença se você vai ter sucesso ou não. E eu parei muito para pensar esses dias porque atualmente eu estava andando no automático e fazendo tudo que eu precisava fazer sem nem parar para pensar como é que eu estava fazendo isso. E eu fiquei, caramba, será que eu realmente sou obsessivo pelo que eu quero? Eu tenho uma obsessão. E eu lembrei de outra parada que aconteceu uma semana dessas aí. Eu tava dormindo com a minha namorada e ela falou que eu comecei a falar durante a noite. Falar e a rir durante a noite. E ela me balançou assim, né? Tipo, que é isso? Tá falando aí, mano? Porra é essa? E ela falou que eu respondi rindo assim: ah, não, eu tô fazendo esse trabalho, conversando com o chat GPT. Então, tipo, aquilo me impressionou muito, que até quando eu tô dormindo, quando eu devia estar relaxando, eu tô pensando em fazer as coisas, em continuar com os trabalhos, em procurar no chat GPT alguma coisa, em entender mais sobre isso. Junto a essa reflexão de obsessão, no vídeo passado eu tive um comentário, eu gosto muito quando vocês comentam, quando a gente conversa, e o Thiago perguntou sobre como eu comecei nessa, vamos dizer, jornada de desenvolvimento pessoal e também a minha mudança para começar a morar só. Como foi isso? E uma coisa está muito ligada com a outra, que também está muito ligada com essa pegada de obsessão. E eu só vim me tocar depois de refletir essa semana e refletir no comentário dele também. Para encurtar a história, para não ficar muito tempo aqui falando, eu moro só hoje porque minha família mora no interior e eu precisei vir para cá, para a capital do meu estado, para fazer a faculdade. E eu comecei a morar sozinho em 2021 e até hoje eu tô aqui. E para quem tem dúvida ou tem vontade, eu aconselho, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida e se eu pudesse eu moraria até o final da minha vida. Mas enfim, a parte do desenvolvimento pessoal começou justamente quando eu comecei a morar só, porque eu comecei também, obviamente, a passar mais tempo sozinho e eu comecei a me tocar que muita coisa eu era péssimo. Eu era péssimo em gestão de tempo, eu era péssimo em finalizar as coisas que eu precisava, eu era péssimo em parar para refletir, eu era péssimo em ter clareza. Tudo isso era horrível, eu não conseguia fazer uma feira direito para casa sem ter um burnout e ficar maluco. E junto com isso, pesquisando sobre isso, tipo, caramba, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ficar bom nisso? Eu comecei a consumir pessoas que falavam sobre isso, e principalmente na gringa. E em 2021, falar sobre desenvolvimento pessoal do jeito que hoje a galera fala não era tão forte aqui no Brasil, mas na gringa já era muito forte. E lá as pessoas, os criadores de conteúdo que falavam sobre isso, eram caras que são totalmente fora da curva. Caras que têm a minha idade, já são multimilionários e dono de não sei quantas companhias. Então, eu comecei a consumir esse conteúdo mais me vendo neles e, meu Deus, eu quero chegar nesse patamar um dia e se o cara fez isso pra chegar lá, eu também vou. E uma das coisas que eu mais gostava e que me fez abrir os olhos para desenvolvimento pessoal foi esse negócio, essa pira da obsessão. Porque os caras que começaram essa onda, esse nicho nos Estados Unidos, pregavam muito isso. Era aquela modo monge, você ficar trancado no seu quarto e trabalhar 10 horas por dia. E eu lembro que eu assistia isso querendo isso. Pô, eu quero muito chegar nesse patamar de trabalhar sem parar, de não fazer mais nada, não ser focado nos meus objetivos. E eu comecei do jeito errado, porque eles te ensinam a começar querendo isso, querendo trabalhar mais e querendo trabalhar mais horas e querendo ser mais produtivo. Só que essa não é o caminho certo, essa não é a forma certa de fazer isso. Eu vou estar indo contra todo mundo que fala essas coisas no digital e até contra alguns dos meus próprios vídeos aqui no canal. Mas a ordem não é essa. Por exemplo, eu vou te dizer algo que vai te mostrar qual é a ordem certa. Quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, eu jogava muito no computador. Jogava muito videogame, esse tipo de coisa. Esses joguinhos online e tal. E olha que eu nem jogava tanto comparado aos meus amigos, mas eu jogava uma boa quantidade. E o que é que esses vídeos falavam? Pare de jogar agora, exclua todos os seus jogos no computador,
porque é para você ficar sem jogar, para a partir daí você começar alguma coisa, começar um negócio, começar a se melhorar. E por muito tempo eu tentei isso. Eu brigava comigo mesmo, eu apagava o jogo, eu ficava longe do PC para não jogar, para o tempo que era para jogar eu focar em outra coisa. E nunca dava certo. Eu passava uma semana sem jogar, na outra eu baixava de novo e continuava jogando. Eu ficava 3 meses sem parar para assistir um vídeo, e aí quando eu via um vídeo do jogo, eu ia pro computador e me tacava jogando a madrugada todinha. E eu nunca entendi, porque eu não aguento isso, porque eu não tenho a disciplina de parar de jogar e focar no que eu realmente quero. Só que aí que tá a parada. A ordem não é você parar de jogar para começar a fazer um negócio, se melhorar ou algo do tipo. É o contrário. Primeiro você começa alguma coisa, você vai atrás de alguma coisa, você se ocupa e automaticamente os jogos vão sumir, velho. Isso é claro. Eu sempre fui atrás disso, e desse cara que corria atrás de parar de fazer as coisas que me atrapalhavam para começar a fazer as coisas que eu queria. Só que quando eu comecei a inverter e a fazer as coisas que eu queria, as coisas que me atrapalharam foram parando automático, porque o tempo que eu tinha eu colocava no meu trabalho, eu colocava naquilo que eu queria fazer. E no final do dia eu tava tão cansado que eu não aguentava mais ficar 5 minutos olhando pro computador, nem jogar nada. E com isso eu parei. Eu parei de jogar, eu parei de usar mais o celular, eu parei de ficar muito tempo em rede social. Tudo o que você vai passar 1000 horas vendo vídeos aqui no YouTube de como largar o TikTok, como largar o Instagram, como parar de jogar, como não sei o que, como superar esse vício. Mano, é simples. Se ocupa, faz aquilo que você quer fazer e que você nunca teve chance de começar, que seja uma coisa que você goste, que você tá afim, e eu te prometo que o resto vai ser secundário e com o tempo vai parar sem você nem perceber. Eu antigamente sonhava em ter a obsessão desses caras, em trabalhar tanto quanto eles, e eu tentava trabalhar pelo prazer de trabalhar e não pelo fato de procurar algo para fazer e realmente começar a fazer. E hoje em dia eu passo o dia inteiro no computador, como eu percebi no vídeo passado, e eu não brigo pra isso. Isso não é uma coisa que eu tenho que ir atrás, já é automático. Como também já é automático não fazer certas coisas que vão atrapalhar nesse processo. Então a questão da obsessão é meio diferente de pessoa para pessoa. E a opinião desse cara, quando ele falou que a obsessão é o que vai te dar tudo que você quer, eu meio que fui contra. Algo que alguns anos atrás eu seria totalmente a favor. E eu acho que eu cheguei no patamar de ir contra porque eu cheguei no patamar de viver um pouco do que é isso. E falando mais sobre consumo de conteúdo, eu também achava muito bonito assistir aquela galera que passava o dia inteiro trabalhando e eram horas e horas de trabalho. E é legal, é bonito você ver alguém que é focado no seu trabalho de uma forma que o cara passa o tempo que for ali em alta produtividade fazendo tudo que precisa, mas o que a maioria dos YouTubers que falam sobre isso e das pessoas, dos criadores de conteúdo que passam essas ideias, eles não passam o lado negativo da coisa. Eu adorava assistir documentários sobre Elon Musk, ver vídeos, entrevistas sobre o MrBeast, que são duas pessoas fissuradas no trabalho que trabalham para viver, para depois eu entender o lado negativo. Elon Musk passou por muito tempo de ter problemas no casamento, ele se separou da mulher, ele teve vários problemas de relacionamento, ele é uma pessoa hoje com pouquíssimo relacionamento social. MrBeast é a mesma coisa, ele fala que toda vez que ele vai produzir algum vídeo, por trás de tudo que ele faz tem muita ansiedade, muita coisa no meio. Então a galera começa a deixar essa parte de lado e endeusa o trabalho. E você só sente isso de verdade, você só vê o lado negativo quando você começa a fazer. Quando você sai da barreira de só assistir lá o YouTubezinho falando que trabalha 15 horas por dia para ganhar 1 milhão por mês e começa a trabalhar 12, 15 horas por dia para ver também. É horrível e cada vez mais eu venho tomando noção do que tá acontecendo na minha rotina. O último vídeo que eu postei no canal, eu percebi que o meu dia inteiro é só ficar sentado na frente do computador. Então eu tô buscando melhorar isso e sair mais e até para gravar conteúdo e fazer algo interessante para vocês. Mas eu fiquei impressionado porque se eu realmente gravasse todas as horas que eu passo no computador, eu nem ia falar. Então isso é preocupante. Tem seus lados. De verdade, eu acho muito bonito quem para e trabalha no que quer, que trabalha no seu negócio ou em se melhorar de alguma forma e realmente foca naquilo. Mas você tem que saber dosar. Eu acho que a vida toda é isso, você ter esse equilíbrio de saber onde colocar essas horas, quando colocar e quando parar também, porque ninguém aguenta ficar nessa pegada
todo santo dia. Hoje é uma segunda-feira, eu vou começar a semana já com o pé direito, já trabalhei de manhã e agora eu vou sair um pouquinho para ir na academia, dar uma esparecida e voltar para trabalhar o resto da noite. Então, essas pequenas pausas que para muita gente a academia nem considera uma pausa, mas para mim é um melhor momento do dia onde eu relaxo mais assim durante a rotina, servem muito para te deixar no foco. Porque não adianta de nada a sua cabeça estar mega cansada e você não produzir direito. É muito bom ter essas pausas para quando voltar você meio que tá zerado de novo. Os vídeos certinho pra gente continuar fazendo. Então seria interessante, tipo, a gente automatizar essa parte. Concordo. É isso mesmo. Perfeito, então. Valeu. Então, depois do treininho, eu emendei numa reunião bem produtiva. Cheguei em casa, trabalhei pelo que eu mostrei aí no vídeo. E agora eu só tô dando uma geral nas coisas que eu preciso fazer o resto da noite e amanhã. Agora são 10h30 da noite, mas ainda dá tempo de estudar mais um pouquinho. Tem nova leitura para começar. E isso vai indo. Mas continuando o assunto do começo do vídeo, algo que eu queria deixar bem claro e que eu demorei um tempo para perceber. E se você, como eu, também se interessou por desenvolvimento pessoal e alta performance e formas de se melhorar, eu já queria te ajudar falando isso para cortar um bom caminho. No YouTube, nos livros e em qualquer conteúdo que você consumir que fale sobre isso, vão existir dois lados da obsessão, de ser obsessivo para fazer aquilo que você tem que fazer. O primeiro lado, e o que é mais forte, que a grande maioria que está aqui no YouTube mostra, é o lado mais robótico, que te fala que você tem que trabalhar e quanto mais trabalho você colocar em cima daquilo, mais resultado você vai ter. É aquela filosofia workaholic de passar 10, 12 horas na frente do computador sem pensar muito, agindo de uma forma mais, como eu quis intitular, robótica. E não é querendo dizer que isso não vai dar resultado. Provavelmente vai dar sim. Mas o que acontece para a grande maioria, e por que posso falar isso? É porque tão poucas pessoas têm resultado, é porque essa forma é muito mais difícil. Você fica maluco tentando fazer aquilo dar certo, mesmo quando você não aguenta mais e não quer mais, e continua colocando as horas, porque foi te ensinado que quanto mais horas você colocar naquela atividade, mais resultado você vai ter. E no final, o que você vai colher disso são dois caminhos possíveis. Ou realmente vai dar certo, você vai alcançar o que você queria, depois de muito tempo de esforço e ver que o que você sacrificou talvez não tenha valido a pena. Ou você vai surtar e vai desistir no meio do caminho porque você não aguentou a pressão. E eu não tô querendo dizer isso diminuindo, ai meu Deus, você é fraco porque não aguentou a pressão. Não é. Porque a grande maioria não aguenta. E eu mesmo não aguento. O outro lado, o que a galera daqui do desenvolvimento pessoal do YouTube, escritor de livro e a grande maioria não comenta, eu chamo de o lado apaixonado. Aquela expressão, quando você trabalha com alguma coisa que você ama, você nunca vai trabalhar um dia na vida. Eu já consumi muito conteúdo que dizia que isso é mentira, que não adianta você fazer nada que você ama, porque você tem que fazer o que o universo te manda fazer e o que as pessoas vão te pagar para fazer. E você precisa ser adulto e engolir o sapo e fazer o que deve ser feito para ter sucesso. Mas existe um meio termo para isso. É claro que não vai dar para tu fazer exatamente o que tu ama fazer e ganhar dinheiro com isso. Eu amo ir para academia e ficar deitado assistindo série com a minha namorada. Talvez até desse para ganhar um dinheirinho indo para academia. Mas na maioria dos casos não vai dar para monetizar ou fazer disso a tua carreira o que tu realmente ama. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é tentar ao máximo facilitar o que você quer fazer, o seu negócio, a sua empresa, a sua vontade mesmo que você vai criar para ser algo que você goste. Você não precisa amar, você não precisa idolatrar aquilo. Eu acredito que você precisa ter uma certa paixão. Sabe quando você fala de algum assunto e dá um arrepio, dá aquela coisa assim, uma vontade de estudar e de ir atrás? Mano, assim que você encontrar isso, o sucesso
é garantido. Porque para você ter sucesso, você não precisa ser especial e ser fora da curva. Você só precisa fazer o que a grande maioria não consegue fazer: ser consistente. E não tem como não ser consistente quando você faz alguma coisa que você gosta e que te interessa. Pode ver, 10h30 da noite, eu tô super cansado, já treinei, já saí, já andei, já trabalhei, já fiz tudo. Mas eu ainda tô com vontade, eu ainda vou deitar e estudar mais, eu ainda vou ler mais. Isso pra mim não vai ser esforço, e não vai ser esforço acordar amanhã e repetir o mesmo processo. Assim que você encontrar essa parada, pode ter certeza que tudo o resto vai se encaixar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar por dentro do meu dia a dia e esse tipo de coisa. Lá a gente tem um contato mais próximo e a gente se vê na próxima.